Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E há um tempo atrás eu vi um post num grupo de poliglotas falando que professores de universidade que exigem os alunos a lerem artigos em inglês são elitistas. E para minha surpresa, muitas pessoas concordaram com essa afirmação e até acrescentaram que eles fazem letras, por exemplo, letras em inglês, e os professores não mandam nenhum artigo em inglês porque tem pessoas que não falam inglês e isso seria errado de cobrar. E porque muitos alunos que não falam também não teriam dinheiro para pagar um tradutor para poder ter acesso à informação. Eu não cheguei a comentar nesse post, mas se eu encontrar, vou deixar um print aqui. Mas isso foi algo que ficou na minha cabeça. Eu não sou iludida de achar que o inglês vai resolver todos os problemas do Brasil. Mas principalmente depois que eu mudei, eu comecei a perceber como existe no Brasil profissionais que são formados, mas são totalmente desinformados sobre a própria profissão. E eu acredito que isso seja em parte, claro, pelo nosso sistema de educação, que é focado em passar em provas e não realmente em aprender, mas também a falta de inglês. E com a falta de inglês, a falta de acesso à informação. Como a maior parte da população brasileira não fala inglês, essa população não tem acesso à informação atualizada sobre a própria profissão. Porque em praticamente todas as áreas que você for estudar, as informações novas, as informações atualizadas estarão em inglês. Então, se você só lê artigo científico ou estudos feitos em português, você está se limitando muito e pode até estar lendo coisas que já estão desatualizadas, que já foram provadas que estão erradas ou ultrapassadas. Porque muitos artigos demoram a ser traduzidos ao português e muitos nem são traduzidos para o português. Então, eu acredito que limitar o conteúdo que é passado na universidade para só o conteúdo em português, o que isso gera é só diminuir ainda mais o nível da nossa educação no Brasil. E antes que falem que eu sou privilegiada porque eu entrei na universidade já falando inglês, eu estudei a minha vida toda em escola pública, comecei a trabalhar entre 14 e 15 anos. Eu aprendi inglês totalmente sozinha e eu era bolsista na universidade. Na escola pública onde eu estudei, minha professora de inglês não falava inglês, mesmo ela sendo formada em letras. No primeiro dia de aula, ela escreveu welcome dessa maneira aqui no quadro. E quando eu fui reclamar para a coordenação que a professora estava ensinando errado, eles me falaram: é o que tem, é melhor aprender errado do que não aprender. E isso foi uma coisa que me marcou muito. É melhor aprender errado do que não aprender. E quando eu conto isso aqui, eu não tô querendo ser um exemplo de superação. Eu me esforcei para aprender sozinha. Eu sou um exemplo de como o sistema é falho, porque nenhuma criança devia faltar aula para poder estudar sozinha e desfazer o que o professor está ensinando de errado na escola. E é por essa razão que eu não acho que exigir que os alunos de universidade leiam artigos e se informem em inglês seja elitista. Eu acho que é uma maneira de quebrar o ciclo de profissionais ruins. Uma outra maneira de mudar isso seria trocar o nosso sistema de avaliação para entrar em universidades. Quando eu comecei a pesquisar sobre a universidade para estudar inglês em Portugal, eu percebi que era totalmente diferente, porque para entrar no curso de inglês não é chamado de letras exatamente, é um curso de idiomas que eu procurei. O teste para entrar era um teste de inglês. Então, se você não fala inglês, você nem entra para a universidade, para esse curso. O que faz totalmente sentido, porque não tem como você entrar num curso para aprender a ensinar alguma coisa que você não sabe. Porque o curso de letras, ele não ensina inglês, ele ensina a ensinar. E também tem os cursos, por exemplo, inglês para tradução, ele ensina a traduzir. Você não tem como aprender uma habilidade sobre um assunto que você não domina. Então, o mínimo que a pessoa teria que ter para entrar, teria que saber falar o idioma que ela vai usar naquele curso. E isso é o que acontece no Brasil, mas não só com letras. Eu estou falando de letras porque é o exemplo que eu conheço melhor. Mas, por exemplo, no vestibular tem 5 perguntas de inglês e o resto sobre outras matérias. Então, quando eles entram para uma faculdade de letras, cada aluno tem um nível diferente. Então, tem alunos que não sabem nada de inglês e tem alunos que falam já. E o que o professor da universidade pode fazer? Ele vai nivelar por baixo. Então, ele vai dar aula baseada naquele aluno que não sabe nada. E isso faz o nível da nossa educação cair mais ainda. E não é só para inglês. Então, vamos pegar o exemplo de matemática, um curso que exija mais de exatas e a pessoa errou quase tudo no vestibular em matemática, mas conseguiu passar no vestibular porque as outras matérias ajudaram. E aí a pessoa não sabe nem matemática básica e tem que aprender algo super avançado na universidade. E aí o nível cai. Um outro exemplo que me marcou muito dessa diferença foi em Portugal, na área da saúde. E Portugal é um bom exemplo porque Portugal é um país que fala português também, mas que a porcentagem da população que fala inglês é muito maior do que no Brasil. Então é muito mais comum um português falar inglês do que um brasileiro. Eu morei a maior parte da minha vida no Brasil e levou mais ou menos 24 anos para eu descobrir que eu tinha um problema de saúde que não é grave, mas é raro. Então a maioria dos médicos nunca souberam me dizer o que era. Um médico que era pesquisador conseguiu me informar.
E depois, quando eu ia em outros médicos no Brasil e eu falava que eu tinha esse problema, eles nem conheciam, eu tinha que soletrar o nome do problema, que é doença de BC, eles tinham que escrever, e muitos até perguntaram, como é que eu vou procurar sobre essa doença que eles nunca ouviram falar? Então, quando eu pesquisei mais sobre esse problema, eu vi que a maioria das informações estavam em inglês. Até tem alguns sites que falam sobre doença de BC em português, mas a maioria dos artigos científicos são em inglês. Então, se os médicos não sabem inglês, eles não têm informação sobre isso. E quando eu fui em Portugal, eu já fui preparada. Quando eu ia no médico, assim, já vou soletrar e explicar o que é, porque o médico não vai saber. Mas todos os clínicos gerais que eu fui conheciam. Até uma enfermeira, quando eu fui me vacinar, ela perguntou se eu tinha algum problema de saúde. Eu falei que eu tinha esse. Ela perguntou assim, tu toma tal remédio? Então ela já sabia até o remédio que se tomava para esse tipo de doença. Então é um outro mundo, é uma diferença muito grande do Brasil. E eu acredito que o grande diferencial é sim o acesso à informação. Porque um médico que não sabe inglês, ele não vai ter acesso aos artigos científicos sobre coisas que estão só em inglês. E é por essas situações que eu não consigo pensar, que pena do aluno de universidade que não vai conseguir ler um artigo em inglês. Eu penso que pena do paciente desse médico que não vai conseguir ajudar ele. Que pena do aluno desse professor de inglês que não sabe falar inglês. E de muitas outras profissões que o profissional não consegue atender realmente o cliente, o aluno, o paciente, porque ele não tem as informações, porque ele está desatualizado. E como eu disse antes, eu não acho que as crianças que devam se esforçar mais para conseguir aprender inglês ou qualquer outra matéria por ter professores ruins que não conseguem ensinar elas, que é um direito que elas deviam ter na escola pública. Mas eu acredito que não é baixando o nível do ensino superior que a gente vai conseguir melhorar isso. Porque é uma falsa ideia de inclusão, dar mais diplomas para mais pessoas, para elas se sentirem, estou formada, mas na verdade esses profissionais não estão preparados para o mercado de trabalho. E eu não sei se isso existe em todas as universidades, mas na universidade onde eu estudei existia monitoria de inglês, inclusive eu era monitora de inglês, a universidade me pagava um pouco para disponibilizar algumas horas para ensinar os outros alunos inglês. E os alunos não teriam que pagar nada. Então, se tivesse algum artigo em inglês que eles não conseguissem ler, ou alguma coisa, eles tivessem uma dúvida, ou quisessem realmente só aprender inglês, eles poderiam ir e participar da monitoria gratuitamente. E também de assuntos da aula, talvez não conseguiram entender um artigo novo, poderiam ir lá e eu ia ajudar a traduzir gratuitamente. E o que acontecia é que quase ninguém ia lá, tinha só um aluno que ia às vezes. Então, além do sistema falho, ainda tem muitos alunos, muitas pessoas que não se interessam, então às vezes também é falta de interesse. Muitos pensam, eu vou ser médico, engenheiro no Brasil, eu nunca vou precisar falar inglês, eu não tenho planos de ir pra fora. E em muitas profissões, realmente você não vai falar inglês no seu dia a dia, você não vai precisar do inglês no sentido de usar diariamente no seu trabalho. Mas o pessoal esquece que para evoluir e aprender mais profissionalmente, o inglês vai ser importante você usando ele no seu dia a dia para conversar com o paciente, com o cliente ou não. Porque para você pesquisar e se atualizar na sua área, provavelmente a maioria das informações estarão em inglês e não em português. E isso vai muito além da faculdade, para muitas outras coisas que você queira aprender, é muito mais fácil encontrar informação em inglês do que em português. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu aprendi muita coisa sobre design, programação, tudo online, porque eu falava inglês, então eu conseguia ver os tutoriais mais atualizados que eram em inglês. E hoje em dia, quase qualquer assunto que eu queira aprender, eu vou pesquisar em inglês primeiro, porque em português é bem mais limitante, o número de informações é bem menor, é mais difícil de encontrar as coisas em português. Comente aqui embaixo se você concorda ou não com a minha opinião. E comente também o que você acha que pode ser feito para quebrar esse ciclo de educação fraca no Brasil. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!